Então agora eu vou explicar como a microfísica do poder e o microfascismo operam aqui no Brasil para constituir uma sociedade neofascista, racista, machista, persecutória, discriminadora, assassina, excluidora e de essência maldosa e maligna. Então, vamos lá. A constituição de dinâmicas opressivas no Brasil pode ser compreendida pela fusão entre a microfísica do poder de Michel Foucault e o microfascismo de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Essas teorias mostram que a violência, o racismo e o machismo não partem apenas do governo do Estado. As forças opressoras de perseguição também operam no cotidiano, nas instituições e nos desejos individuais da população. Agora eu vou detalhar como esses conceitos operam no cenário brasileiro sob diferentes perspectivas analíticas. Primeiro ponto: a microfísica do poder no cotidiano brasileiro. Para Michel Foucault, o poder não é apenas um objeto que se possui, mas sim uma rede de relações de força que circula por toda a sociedade. E no Brasil, essa engrenagem funciona através de instituições disciplinares, por exemplo, escolas, prisões, igrejas e hospitais, em conjunto com o governo, historicamente moldam corpos e comportamentos. Quem desvia da norma padrão do sistema, que é branco, hétero e eurocêntrico, é classificado como anormal ou perigoso, através da biopolítica e o racismo de Estado. O conceito de biopoder explica a gestão da vida e da morte de populações. No Brasil, o racismo estrutural determina quais corpos o Estado e a sociedade devem deixar viver e quais podem deixar morrer ou serem perseguidos e assassinados. É o que o teórico Achille Mbembe chama de necropolítica. E através da vigilância capilar, o poder persecutório de perseguição e discriminação dos brasileiros se manifesta nos mínimos detalhes do cotidiano da sociedade. Por exemplo, maus olhos nas ruas e olhares de suspeição em shopping ou supermercados, abordagens policiais truculentas e racistas sem respeito, o monitoramento moral de vizinhos que ficam vigiando com o objetivo de prejudicar e fazer espionagem caseira, mau elementos da sociedade que reproduzem a exclusão e a perseguição do sistema, sem a necessidade de uma ordem centralizada do Estado. Segundo ponto, o microfascismo e o desejo de opressão. Deleuze e Guattari argumentam que o microfascismo não é apenas um regime político, mas um comportamento molecular. É o fascismo dentro de cada um de nós que nos faz amar o poder e desejar a opressão do outro. Particularmente, eu não tenho esse desejo, mas os fascistas têm. Por isso que eu sou antifascista e eles são
os meus inimigos. Aqui no Brasil, essa opressão se manifesta como desejo de autoridade. Isso ocorre quando indivíduos comuns, o gado, passam a policiar a vida alheia. Pode ser o seu vizinho neofascista de olho grande em você, te observando, te espionando e te vigiando o tempo todo com o desejo de te prejudicar de forma autoritária. Há uma satisfação psicológica em perseguir, punir, discriminar e excluir quem quebra as expectativas de raça, gênero ou classe. Esse processo do neofascismo no Brasil também envolve o ódio ao diferente. O ódio àquele que é fora do padrão comum da sociedade. O microfascismo canaliza as frustrações econômicas e sociais na direção de minorias. Grupos marginalizados são transformados em bodes expiatórios para justificar discursos maldosos de perseguição e práticas de exclusão. A naturalização da violência é outro processo. A aceitação de assassinatos periféricos em favelas e periferias e o feminicídio nasce desse microfascismo cotidiano. A empatia do gado é seletiva e determinados grupos são discriminados e são vistos como desprovidos de humanidade, são perseguidos e são maltratados pela sociedade brasileira, que é altamente neofascista. Aí vem o terceiro ponto, a fusão dessas forças na sociedade brasileira, a convergência dessas duas forças da microfísica do poder e do microfascismo cria uma malha social brasileira altamente discriminatória, perseguidora e punitiva, por meio de 3 pilares principais que eu vou falar agora. O machismo como dispositivo de controle, a microfísica atua na regulação dos corpos femininos e dos corpos LGBT. O microfascismo se manifesta na virilidade agressiva que incentiva o machismo em piadas, humilhações, maus tratos diários, abusos, chamar o outro de viado. São dinâmicas de trabalho também do dia a dia em ambientes de trabalho ou ambientes domésticos com assédio moral, opressão psicológica que acaba virando violência física e opressão. O segundo pilar dessa opressão que existe aqui no Brasil de fato, a maioria dos brasileiros, quase todos, tem esse padrão de neofascista. O segundo pilar dos brasileiros é o racismo estrutural e a exclusão social. A herança colonial brasileira, ela distribui o poder microfísico com base na cor de pele, no racismo. O microfascismo age ao blindar privilégios brancos, tratando a população negra e indígena como ameaças permanentes e legitimando a seletividade penal e o extermínio da necropolítica. E para finalizar, o terceiro pilar é a cultura de perseguição nas redes sociais. A modernidade tecnológica digital, da tecnologia das redes sociais e da informática de computação avançada, por exemplo, em redes também de extremistas da Deep Web, amplificou o microfascismo e o poder nefasto daqueles que odeiam o diferente e são neofascistas. Na internet, existem muitos linchamentos virtuais, perseguição virtual de gangstalking, cancelamentos virtuais violentos e a propagação
de discursos altamente tóxicos, discursos de perseguição, discursos de intolerância à pluralidade cultural, discursos de crimes de assédio, assédio moral, discursos de intolerância ideológica, discursos de hater para espalhar a maldade e o abuso psicológico. Na internet e nas redes sociais existe a grande proliferação e propagação de discursos que operam de forma criminosa e descontrolada. Mau elementos, que são cidadãos comuns, tornam-se juízes e executores de perseguições e punições morais diárias. Fazem os crimes de perseguição na internet, nas redes sociais e fora da internet também, no dia a dia da sociedade. Para combater essa organização maliciosa das trevas do Brasil, que opera com uma ideologia neofascista, somente o poder de uma organização de combate, resistência e contra-ofensiva antifascista. É por isso que eu sou antifascista.